A sexta-feira também marca a retomada dos trabalhos na Cidade do Galo. É hora de voltar às atividades no Atlético. E aí? O Rony voltou, o Arana voltou. Vão jogar, não vão jogar? Vão sair? E o Hulk? E o super-herói atleticano vai se reapresentar também? Já tem novidade, tem gente chegando. O Pedro Abílio tem todas as informações. Começou o 2026 do Galo, hein, Pedro Abílio? Um abraço, bom dia. Chega mais, Pedro. Abraço, Thiago. Muito bom dia pra você. Boa sexta-feira, feliz ano novo pra quem tá ligado no Rádio Esportes. O Atlético tem ano novo a partir das 3 da tarde. Reapresentação na Cidade do Galo, em Vespasiano, depois de alguns jogadores terem aí quase um mês de férias, né? Pouco mais de 20 dias. Alguns atletas desde o dia 8 de dezembro, quando o Atlético disputou a sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, e na sequência alguns atletas ficaram tratando lesões, casos de Lianco, Júnior Santos, o Patrick também, que ficaram até o dia 21 de dezembro no CT em atividade, tiveram uns dias de recesso e retornaram a Belo Horizonte. Agora, o esclarecimento das dúvidas com relação às saídas vai ser um fator importante para essa reapresentação e para os primeiros dias de trabalho na Cidade do Galo. O repórter Igor Varejano, da Itatiaia, acompanhou no aeroporto de Confins, na noite dessa quinta-feira, o retorno de alguns atletas a Belo Horizonte. Então você que está aí no radinho e pode vir para o YouTube, vem acompanhar a gente no Itatiaia Oficial e no Itatiaia Esporte. Imagens na tela do atacante Rony com a sua família. Ali à direita do vídeo, camisa bege com o bonezinho. O Rony retornou a Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira e não quis conversar com a reportagem. A possibilidade de ser negociado com o Santos, o Galo já deu o aval. Sinal eletrônico marcando 11:45, Thiago, uma operação de 4 milhões de euros fixos, cerca de 26 milhões de reais na atual cotação, com mais 1 milhão de euros, pouco mais de 6 milhões e meio de reais em metas pré-estabelecidas. E na tela também, para quem tá no YouTube, de camisa branca, bonezinho, o Guilherme Arana, chegando ali com o filho, com muitas malas. O retorno a Belo Horizonte aconteceu também na noite de quinta-feira. Outro jogador que não quis conversar com a Itatiaia porque está sendo negociado com o Fluminense. E o Galo espera concluir nos próximos dias essa negociação na casa de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais pelo Arana. Mais um jogador de saída, e os atletas que não falam, né, acabam aumentando essas especulações sobre as saídas. Os dois disseram que não poderiam, né, falar sobre o futuro. Ainda há incertezas no futuro com relação especialmente à possível permanência deles no Atlético, que é improvável. Quem conversou com o Igor Varejano, conversou de forma exclusiva com a Itatiaia, foi o zagueiro Lianco. Muita gente falava que só voltaria depois da cirurgia no tendão de Aquiles, o pé esquerdo, depois da Copa do Mundo de 2026, mas não vai ser bem assim não, hein? O Lianco fala sobre a sua recuperação exclusivamente com a Itatiaia. Foi rápido, né? Eu fiquei aqui até dia 21 de dezembro, tratando na fisioterapia ali, e aí acabou que passou muito rápido, né? Mas deu para matar um pouquinho a saudade da família e já voltar para amanhã, já começar tudo de novo. Graças a Deus eu já estava com saudade também, mas deu para aproveitar um pouquinho. E a condição física? Você postou que está avançando, já está recuperando acima do previsto. Quando você imagina que pode voltar a campo com a camisa do Atlético? Então, cara, isso é lógico que tem um tempo que os doutores, né, determinam. Amanhã, inclusive, eu queria voltar logo por causa disso, para conversar de novo e ver realmente qual vai ser a programação. Lesão, infelizmente, você não consegue dar um prazo certo, sempre depende de sempre alguma coisa, mas eu tô trabalhando muito, não vejo a hora de voltar. O que se depender de mim, eu voltaria antes ainda de tudo, mas foi uma lesão muito chata, que às vezes por imagens, por filmagens que foi no jogo, a pessoa não consegue ver tanto a importância da lesão que foi, né? Então foi uma lesão muito grave, muito chata, mas se depender de mim eu vou voltar antes. E não vejo a hora de colocar a chuteira, colocar o uniforme e poder jogar. Então, mas se Deus quiser, com tudo que eu tenho feito, eu vou conseguir voltar antes. Qual o sentimento para essa próxima temporada, né? O Atlético terminou com alívio de não
passar pelo problema do rebaixamento, tem a questão do vice da Sul-Americana também, que fica engasgado, mas agora é uma nova chance, né? Qual o sentimento para 2026? Foi um ano de altos e baixos, né? Conseguindo jogar uma final de Sul-Americana, sendo campeão mineiro, passando de fase na Copa do Brasil, querendo ou não terminar da forma que foi no Brasileirão, não era tudo que a gente queria. A gente poderia sim ter terminado de uma forma melhor, mas a gente entende que é o futebol, os outros times também queriam ganhar, os outros times também queriam ser campeão da Sul-Americana e o futebol é assim. E esse ano eu espero que a gente tenha tudo para conseguir coisas melhores. Eu acho que, e de certa forma também repetir outras coisas, né? Assim como foi no Mineiro, numa Sul-Americana que a gente vai jogar de novo, a gente vai ter outra oportunidade de jogar. Eu acredito que esse ano vão acontecer coisas melhores. Eu acho que com o São Paulo e todo mundo ali, eu acho que todo mundo está em prol do Galo, em prol daquilo que vai ser melhor para o Galo. Eu tenho certeza que vai ser. Então eu espero e acredito que vai ser um ano muito bom para a gente. Para terminar, manda um recado para a torcida, você que tem uma sinergia muito boa também com o torcedor, para essa temporada que começa agora. Mais uma vez, espero que podemos contar com todos vocês. Vocês são muito importantes para a gente, vocês sabem disso. Nos estádios, no dia a dia. Podem ter certeza que não só eu, mas o que depender de nós ali e o que depender de mim também, não vai faltar determinação, faltar aquilo que tem que fazer, que é o nosso trabalho, que é dentro de campo, mas que fora de campo possamos estar todos em uma só sintonia, em um só caminho, que vão acontecer muitas coisas se Deus quiser. Tamo junto e valeu. Zagueiro Lianco, entrevista exclusiva a Itatiaia, ao repórter Igor Varejano. Reapresentação do Galo às 15h, lá em Vespasiano, no CT. Thiago, com essas incógnitas, quem será que sai? A única novidade, por enquanto, vai mesmo ser o Renan Lodi. Ale Oliveira e Natália Fiuza, eu acho que dá pra dizer que o início de ano pro torcedor do Atlético, ele é frustrante em função das poucas movimentações de mercado. Até porque o Atlético não tem uma base de um time tão consolidado, tão pronto, tão forte assim, e havia expectativa de maior movimentação. De toda maneira, Rony ficando, Arana ficando, pelo menos por enquanto, é indício de manutenção. O Pedro Abílio já vem dizendo, o Saravia, né, que teve o seu contrato encerrado no dia 31, teve o problema do Júnior Santos, falamos muito ontem, né, foi para um jogo festivo, estando em recuperação no departamento médico. Quer dizer, o início de ano é mais expectativa do que realidade pro time do Galo, Nath Fiuza. Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Pedro Abílio, Ale Oliveira. Eu acho que é um clima mais de indefinição mesmo, assim, de querer entender como as coisas vão funcionar. Eu acho que o fato do Arana, do Rony, eles terem desembarcado em Belo Horizonte, eu acho que não nos dá a certeza de permanência, né? A gente sabe, esse processo de negociação, esse processo de saída, por vezes ele é lento, né? São muitas as tratativas, os detalhes que envolvem ali os contratos. O jogador também, né, tem a vida dele em Belo Horizonte. Para você mudar de cidade, você precisa acertar muitas coisas. Envolve também a vida de toda a família. Não é só o jogador mudar de clube. Eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida. E o fato do jogador, às vezes, não querer se pronunciar é porque talvez até ele não saiba exatamente o que vai acontecer, qual será o próximo passo. Fato é que o Atlético precisa resolver essas questões, porque essas saídas, elas são condicionantes também para as chegadas, né? A gente está falando aí, o Pedro Abílio trazia alguns valores. O Atlético, por exemplo, vendeu o Rony por 4 milhões de euros, são 26 milhões de reais. Se perderia um pouco do que pagou nele, né? Se eu não me engano, o Atlético pagou mais ou menos 6 milhões de euros pelo Rony, mas aí você recuperaria aí cerca de 26 milhões de reais. No Arana, você recuperaria aí mais 32 milhões de reais. A gente está falando de um montante
entende que seria um valor interessante para quê? Para o Atlético ir no mercado, fora o que você libera na folha mensal de pagamentos. Agora, esse é um cenário. Você tem dinheiro em caixa, você tem valor na folha. O outro cenário é você contar com esses atletas, mas às vezes não ter tanta bala na agulha para contratar. Então o Atlético precisa resolver essas situações para saber qual é o poder dele de investimento, qual é de fato o espaço que ele tem para contratar. E o Sampaoli, eu imagino que lá na Cidade do Galo esteja também apreensivo, porque são poucos dias de pré-temporada, é um calendário muito apertado. Vem se falando desde o término de 2025 de uma reformulação grande e a reformulação até agora não aconteceu. Aqueles que saíram e deixaram um impacto muito pequeno, né? Biel não faz muita diferença, Saravia não faz muita diferença, enfim. E aqueles que precisavam chegar com características diferentes para mudar esse time ainda não chegaram, com a exceção do Renan Lodge, que aí sim é uma boa contratação. Então imagino que esse processo precisa ser acelerado para definir quem realmente sai, para você entender o que você precisa buscar no mercado, para você também entender qual que é o seu potencial ali de negociação, né? O Ale Oliveira, a Nath Fiuza fez um paralelo interessante de um lado otimista e financeiro, que não deixa de ser importante, né? Você vai aliviando a folha e permitindo novos investimentos com as possíveis saídas. Alguns que a torcida quer muito ver distante, como o Biel, por exemplo. Biel não volta, né? Não. A tendência é que não, mas tem que achar quem queira, né? É o caso do Ale Oliveira, né? Que ainda tem contrato. É o caso do Ale Oliveira. Tem contrato, acabou voltando, não achamos quem quisesse, então está de volta das férias. Ale Oliveira, feliz ano novo, ainda com a roupa do Réveillon, cheirando, exalando álcool, mas que bom que você está aqui pro ouvinte, evidentemente. Ale Oliveira e a situação do Galo. Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão? Um abraço para você, pros companheiros e para quem nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil, e desejar um ótimo 26 para todo mundo. Tô voltando pra casa, tava com saudade, já menos, evidentemente, de você, palhaço carequinha. A Nath falou tudo, né? Você precisa aliviar a folha para trazer outros bons jogadores. O grande problema dessa história aí é que o campeonato começa mais cedo, né? Tanto o campeonato estadual e principalmente o campeonato brasileiro. Então é uma temporada de adaptação para todo mundo, mas principalmente para o Atlético, que se propôs, muito em função também das escolhas do seu treinador, se propôs a fazer uma reformulação um pouco maior. Então, para você trazer jogadores, e a gente falava muito sobre isso ainda no ano passado, né? Que quando começou a sair uma galera que não estava nem de longe assim nos salários mais altos, né? Da folha do Atlético, que ia sair gente grande, né? E o que acontece é que esses grandão ainda não saíram. E se eles não saírem, você não pode contratar. Então eu acho que é mais ou menos por aí. O tempo vai passando, os times vão se mexendo, o mercado está muito inflacionado, essa é uma realidade, e fica uma situação delicada, né? Porque tem jogador, Tiagão, que o Sampaoli já deu demonstrações que não quer contar. Aliás, tem jogadores que o treinador inclusive conta com esse dinheiro para trazer outros. E tem jogador que também não conta com o Sampaoli, né? Também. O cara já não tem expectativa nenhuma com ele. E tem jogador que não conta com o Sampaoli, mas que também não tem proposta. Então é realmente um jogo de xadrez. Eu acho que muita água vai passar ainda debaixo dessa ponte. Quando a gente ouve, por exemplo, algumas versões oficiais, como a gente tem ouvido aí, nem sempre elas correspondem à verdade, porque é um jogo, né? Então o clube não pode chegar assim e falar assim: olha, esse aqui e esse aqui nós não queremos mais, porque você está desvalorizando o teu produto. Assim como o jogador não pode chegar e falar assim: eu não jogo nesse time ou com esse técnico. Ele não pode, porque o clube vai ter motivos, inclusive, para não continuar com esse atleta. Então, ainda muita coisa deve acontecer, só que tem essa diferença, né, Thiago? A temporada começa mais cedo. Esse calendário eu tô avisando, tem muita gente sem entender, muita gente ainda não avaliou adequadamente. O bicho vai pegar agora.
tem Brasileirão, meu amigo. Daqui a 20 e poucos dias é Brasileirão. Vou pegar o RT no Mineiro, o América, o Cruzeiro, com o time reserva alternativo. Mas Brasileirão não tem conversa, não. Dia 15, 20 de fevereiro, você pode estar na zona de rebaixamento do Brasileiro. E aí o caldo vai entornar. 11h57, Pedro Abílio vem já com mais informações do Galo, hein? O Galo tem Copa São Paulo. O Veneno, né? Grande promessa da base do Galo, vai jogar a Copa São Paulo em instantes. Novas informações do Atlético. Ô Pedro Abílio, como fica a programação do Atlético? Qual o dia da estreia do Galo? O Atlético vai começar oficialmente a temporada que dia? Contra quem, Pedro Abílio? Outro detalhe, Copa São Paulo tá aí. O Veneno tá relacionado, né? A grande promessa na base do Galo vai ter uma boa vitrine para começar a mostrar serviço, hein, Abílio? Domingo, dia 11 de janeiro, o Atlético joga contra o Betim, iniciando nesta sexta-feira, portanto, essa pré-temporada para de olho no campeonato estadual, colocar alguns garotos para terem mais minutos no time profissional também, e especialmente quero indicar ao ouvinte da Itatiaia, quem acompanha a gente no YouTube, para acessar o itatiaesporte.com.br, conferir essa matéria do Rômulo Giacomin com os destaques do Atlético que vão disputar a Copinha a partir deste domingo, 9h30 da noite. Partida lá em Osasco, no grupo 29, o Atlético vai estrear contra o União Rondonópolis do Mato Grosso. O grupo que tem o Audax e o QFC, que é o Quinho, lá do Rio Grande do Norte. Joga nos dias 7, quarta-feira, e 10, sábado da outra semana, a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A programação está definida para este fim de semana, que já começa para os profissionais, com o Sampaoli colocando a turma para trabalhar em 2 períodos, viu, Thiago? Hoje, reapresentação à tarde, e aí amanhã e no domingo, treinos às 10 da manhã e também às 4 horas da tarde, Thiago. O calendário atleticano estreia contra o Betim, que conseguiu a permanência na temporada passada nessa primeira divisão do Campeonato Mineiro. Aliás, o Betim do Fred, toda a equipe lá em Betim, na Arena Vera Cruz, fez uma grande reforma, tá muito legal o gramado, né? Pra estreia do Campeonato Mineiro, quando o Betim for jogar em casa, Betim já tem esse baita desafio, vai estrear contra o Atlético, começando o Campeonato Mineiro contra o Galo no domingo na Arena MRV. Olha só, depois o Atlético tem o Norte Esporte Clube, aí é o caçulinha do Campeonato Mineiro, né? Estreando pela primeira vez, jogando pela primeira vez a primeira divisão do futebol. Alô, Moc City! O Atlético estará em Montes Claros, imagina a festa que vai ser esse jogo do Galo lá em Montes Claros. Depois pega o Tombense, e aí olha só, olha essa sequência, Ale Oliveira e Nath Fiuza. Dia 21 de janeiro, Galo pega o América no Independência. Domingo, dia 25, o Atlético recebe o Cruzeiro na Arena MRV. E na quarta-feira seguinte, dia 28, o Atlético já estreia no Brasileiro contra o Palmeiras. O Ale Oliveira, esses 3 jogos aqui, pode ser prematuro, mas isso aqui já define o primeiro semestre, tá? Se você pega aqui América, Cruzeiro e Palmeiras e já vem ali com tropeços, meu amigo, se vence também, decola, né? Engrena, pega moral, arranca bem. Mas são 3 jogos fundamentais pro Galo, Alê. Por se tratar de clássico, né? No caso dos mineiros, e por se tratar de um grande rival nacional, né? E aí o campeonato estadual tem um detalhe, né? Um tiro curto, né? Então, muito curto. Você não pode dar bobeira, né? Você não pode perder pontos, inclusive levando em consideração o que aconteceu em 2025, em que o Atlético, quando ele volta da pré-temporada lá de Orlando, volta empatando inclusive com o Coelhão, ele não pode mais perder ponto, né? E foi isso que aconteceu até ele chegar à grande decisão, inclusive vencendo o primeiro jogo contra o América por goleada. Então, eu acho que é realmente uma sequência que o Atlético tem que estar muito, mas muito preparado, porque sem dúvida alguma pode abalar esse início de temporada. Aliás, o Pedro Abílio deve fazer o Atlético esses 3 primeiros jogos com a equipe alternativa. E imagino que contra o América já venha com força máxima, né? Essa é a expectativa, viu, Thiago? Que a partir do jogo contra o América, o Atlético já tem os principais jogadores em campo. Na 5ª rodada contra o Cruzeiro, idem. E aí começando o Campeonato Brasileiro. Uma sequência muito forte, por isso a pré-temporada
apesar de dias mais curtos, né, entre hoje e a estreia do dia 11, vai ter aí um pouco mais de tempo para os jogadores do time principal trabalharem com o técnico Jorge Sampaoli, que vai dividir em 3 frentes esse trabalho, né? Tem jogadores mais jovens para fazerem ali o grupo de sparring, tem os reservas e tem os atletas do time principal que ele já vai começar a utilizar provavelmente nesse jogo contra o América, Tiagão. Lembrando, Nath Fiuza, que o Galo fecha o mês de janeiro visitando o Pousão. Alô, Pouso Alegre, o Galo estará no sul de Minas no dia 31 de janeiro. É um início de temporada pesado, hein, Nath? É um início muito pesado, né? Porque você vai ter aí 2 clássicos e ainda você tem a estreia no Campeonato Brasileiro, que já não bastasse o Campeonato Brasileiro começar em janeiro, que é uma novidade importante, você ainda tem o fato de que o Atlético vai estrear contra o Palmeiras, que além de ser um clássico nacional, é um time postulante ao título. Então, se o Atlético quer fazer um 2026 diferente, quer fazer um 2026 com um Brasileirão mais forte, brigando na parte de cima da tabela, já é importante o quê? Tirar pontos do Palmeiras, que será obviamente uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela até o final. E aí você tem que tentar enxergar, né, a possibilidade ali do copo meio cheio e do copo meio vazio. O Atlético tem que tentar pegar esses 2 clássicos e o jogo contra o Palmeiras e utilizar como aquela credencial, né, aquele cartão de visitas. Ir bem para quê? Para conquistar a confiança do torcedor e para mandar também aquele recado aos adversários, porque se você vai bem nesses jogos, a sua confiança já vai lá em cima e você já transforma o mês de fevereiro, que aí poderia ser um mês de crise, em que um mês de grande oportunidade para você deslanchar, para você aumentar o desempenho da equipe, para você ficar cada vez mais preparado. E o tempo entre uma partida e outra vai ser muito curto, né? Porque é um calendário muito apertado. Então não vai ter muito tempo para ficar chorando o leite derramado. Então o Atlético tem que ir buscando jogo a jogo, né? Aumentar a confiança, buscar os resultados para engrenar o quanto antes. É isso aí, Tatiaia vai acompanhar, né? Mais uma temporada do Galo, mais um ano, tomara, né, Galo? Tomara, Galão da Massa, um ano bem melhor, mais auspicioso para esse 2026, com grandes jogos, grandes vitórias e também, claro, por que não, com grandes conquistas.